É dia de estreia na Copa do Brasil, é dia de jogo importante, é jogo só de mata, é uma partida só, é jogo único. E o Fluminense precisa da vitória para avançar para a segunda fase, vale premiação milionária, então tem muita coisa em jogo e a gente começa mais um vídeo aqui no canal Ligados no Flu. Está no ar o canal Ligados no Flu, o canal de notícias da torcida tricolor, com a apresentação do jornalista Rodrigo Dias. Um grande abraço a todos, obrigado pela presença, pela audiência, mais uma vez aqui no canal Ligados no Flu. A gente chega para te atualizar, torcedor tricolor, agradecendo demais aos mais de 61 mil inscritos aqui no canal Ligados no Flu. Quase faltou voz, mas vamos lá. Muito obrigado a todos vocês. Não esqueçam de deixar o seu like, deixar o seu comentário e também, se você não está inscrito, se inscreva aqui no nosso canal. Antes de falar de Copa do Brasil, vamos falar sobre Campeonato Carioca. No nosso vídeo de ontem à noite ainda não tinha saído a informação, então hoje, só para dar uma atualizada para quem não acompanhou, para quem está por fora, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro se reuniu ontem com os semifinalistas do Campeonato Estadual e definiu os horários dos dois jogos da semifinal. Interessa pra gente somente o jogo entre Fluminense e Volta Redonda. Primeiro jogo no Maracanã, domingo, 6 horas da tarde. Segundo jogo, no dia 9, no domingo da outra semana, lá no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, também às 6 horas da tarde. Vai apitar a primeira partida da semifinal o Yuri Elino, o mesmo que apitou Fluminense 2, Nova Iguaçu 0. Tentei lembrar aqui de algum lance polêmico na partida do Fluminense contra o Nova Iguaçu, mas não consegui me recordar de nenhum lance polêmico desse jogo, não. Já no jogo do Raulino de Oliveira, quem vai apitar é o Alex Stefano, o mesmo que já apitou 3 vezes os jogos do Fluminense nesse campeonato. É a 4ª partida que ele vai apitar do Fluminense. Não tem outro árbitro na Federação do Rio, não? E olha, já teve 2 polêmicas com ele em jogos do Fluminense. Aliás, mais de 2 polêmicas, né? Porque foram polêmicas em dobro em 2 jogos. Ele apitou aquela derrota do Fluminense para o Volta Redonda, também no Raulino de Oliveira, onde ele deixa de expulsar um jogador do Volta Redonda e no minuto seguinte expulsa o Manuel naquele lance, para mim, besta ali na área, que ele poderia ter administrado perfeitamente, porque o jogador do Volta Redonda é quem primeiro empurra o Manuel, com ele não acontece nada. E o Manuel, que já tinha amarelo, recebe o segundo amarelo e é expulso. Mas no lance anterior, um jogador do Volta Redonda deu uma entrada dura em cima do Isaac e o árbitro simplesmente não expulsou o jogador do Voltaço. E depois, esse árbitro, o Alex Stefano, apitou o Fla-Flu, onde ele deixou de expulsar o Wesley por uma cotovelada no jogador do Fluminense e deixou de expulsar também o Pulgar por uma entrada dura em cima do Lima. Não marcou nem falta. Nesse lance do Lima, nem falta ele marcou. Foi um lance, inclusive, que depois o PC de Oliveira, no Sport TV, analisou e disse, olha, era lance para cartão vermelho. Era lance para expulsão. No mínimo o amarelo. Ele já tinha amarelo, tinha que ter tomado o segundo amarelo e deveria ter sido expulso. Então é o mesmo árbitro que já apitou jogos com polêmica, jogos em que o Fluminense se sentiu prejudicado nesse campeonato, é o mesmo que vai apitar a partida decisiva lá em Volta Redonda. Mas o Fluminense aceita, gente. O Fluminense concorda com tudo. Depois não adianta reclamar. Agora sim, vamos falar de Copa do Brasil, porque hoje tem estreia do Fluminense, 7h30 da noite, lá no estádio Mangueirão, em Belém do Pará, com transmissão do Prime Video. Atenção, gente, jogo hoje é com transmissão do Prime Video. Até hoje, apenas 2 confrontos na história entre Fluminense e Águia de Marabá. Uma vitória para cada lado. Foi em 2009, na segunda fase da Copa do Brasil. O Fluminense perdeu o jogo da ida lá em Belém mesmo, lá no Mangueirão. Perdeu por 2-1 e olha, o Fluminense tinha em campo Fred, Conca, Thiago Neves, Carlos Alberto Parreira como treinador e o Fluminense foi derrotado lá em Belém do Pará. Então fica o alerta. Na volta, o Fluminense venceu por 3-0 e se classificou. Hoje, gente, não tem jogo da volta. É jogo único.
O Fluminense tem que ganhar para se classificar, seja no tempo normal ou nos pênaltis. Espero que a gente não precise ir para nenhuma decisão por pênaltis. O Fluminense tem obrigação de vencer no tempo normal e daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o panorama para a partida. Um dado interessante do site flusão.info, gente, é que o Fluminense tem um aproveitamento de 50% como visitante na Copa do Brasil. São 39 vitórias quando jogou fora de casa, 32 derrotas e 21 empates, totalizando um aproveitamento de 50%. Como eu disse agora há pouco, o regulamento do campeonato da Copa do Brasil, gente, mudou. Até o ano passado, quem jogava como visitante nessa primeira fase tinha vantagem do empate. Hoje não tem mais. O regulamento ficou mais perigoso, mais traiçoeiro. Um empate leva o jogo para os pênaltis. E aí, pênalti, por mais que a gente diga, pênalti é quem está melhor preparado, é uma loteria também. Porque não é só a questão de estar preparado. Tem a questão psicológica, o emocional, a pressão emocional que o jogador sente. E pode ter certeza, numa decisão por pênaltis, a pressão sobre o Fluminense, que é o time grande, que é o time que tem a obrigação de ganhar, a pressão é muito maior. Porque quem tem a obrigação de se classificar hoje é o Fluminense. E essa Copa do Brasil, como em várias outras edições da Copa do Brasil, a zebra, ela já tá passeando. No ano passado a gente teve, por exemplo, o Cruzeiro, que foi eliminado na primeira fase pelo Souza da Paraíba. Esse ano a gente já teve o Cuiabá, que foi eliminado semana passada. Ontem, Juventude caiu pro Maringá e o Sport também perdeu. Então, assim, Sport e Juventude são times de Série A. Foram eliminados por clubes pequenos já na primeira fase da Copa do Brasil. Então, todo cuidado é pouco, gente. Copa do Brasil é uma competição traiçoeira. Semana passada, o Grêmio só se classificou nos pênaltis. O Grêmio estava perdendo o jogo até os minutos finais, até já os acréscimos, quando conseguiu o empate e levou o jogo para os pênaltis. Atlético Mineiro estava empatando, indo para os pênaltis, marcou um gol aos 40 do segundo tempo, e aí depois fez o segundo já nos acréscimos, mas também passou sufoco. Então a Copa do Brasil é uma competição traiçoeira e o Fluminense tem que entrar ligado. Agora, o cenário para o Fluminense é um cenário extremamente positivo, né? O Fluminense joga em campo neutro, porque o Mangueirão é um campo neutro. Belém está a 500 quilômetros de distância de Marabá. Então não vai ter pressão da torcida adversária. Inclusive o Fluminense deve ser maioria na arquibancada, vai ser maioria na arquibancada do Mangueirão. Então as condições são todas favoráveis para que o Fluminense consiga a vaga hoje para a segunda fase da Copa do Brasil, que paga aos times da Série A R$1,5 milhão por participação na primeira fase e R$1,8 milhão para quem avançar para a segunda fase da competição. Ontem, gente, o GE e também o Gabriel Amaral, do Raiz Tricolor e do Jornada 1902, eles trouxeram a informação sobre possíveis mudanças na escalação do Fluminense. E a gente já vinha comentando sobre essa possibilidade desde a segunda-feira, de que o Mano Menezes poderia mudar algumas peças. E eu citei, por exemplo, a situação do Otávio, que poderia entrar no time, citei a situação do Riquelme Felipe, que poderia sair, e isso, ao que tudo indica, vai se confirmar. Segundo a informação que foi trazida pelo Gabriel Amaral e pelo GE, Otávio e Lima devem ser titulares do Fluminense no jogo de logo mais. A gente vai mostrar a provável escalação do Fluminense com o Fábio, e aí tem uma dúvida se entra o Guga ou o Samuel Xavier na direita, Ignácio, Freitas e o Fuentes. No meio-campo, o Otávio e o Martinelli, com o Lima completando. Eu acredito que com a entrada do Lima, o Arias vai voltar para a sua posição de origem. Eu acredito que o Arias vai jogar aberto pela direita e o Lima vai jogar centralizado. E aí no ataque, né, além do Arias, a gente deve ter o Canóbio e o Germancano. Mas acho que seria uma oportunidade boa para testar o Everaldo ali no ataque. O Cano não foi bem no último jogo, talvez precisasse ser poupado, né, começar no banco e depois ser opção para o segundo tempo e dar uma oportunidade para o Everaldo. Eu não vejo assim como um absurdo, não. Acho que poderia ser uma boa oportunidade para o Mano Menezes testar o Everaldo
ali no ataque, principalmente porque o Fluminense ele costuma cruzar muitas bolas na área e normalmente não tem ninguém lá para cabecear. E o Everaldo é um jogador que tem por característica, né, a questão do jogo aéreo. O Águia de Marabá, gente, adversário do Fluminense, é atualmente o 5º colocado no Campeonato Paraense, já está classificado para as quartas de final, mas está em 5º lugar. Esse ano vai jogar a Série D do Campeonato Brasileiro, ano passado também jogou a Série D, ficou em último lugar no seu grupo. Melhores campanhas do Águia na Copa do Brasil foram justamente dos 2 últimos anos, 2023 e 2024. Em 2023 e 2024 chegou até a 3ª fase, só que tem um detalhe, tá? Em 2023 eliminou o Goiás e em 2024 eliminou o Curitiba. Então é um time que costuma aprontar na Copa do Brasil. É bom o Fluminense abrir o olho. Vai apitar a partida o Davi de Oliveira Lacerda, do Espírito Santo. Lembrando que nesta fase da Copa do Brasil não tem árbitro de vídeo, não tem VAR. O que o árbitro decidir em campo é a decisão final. Não tem VAR para poder corrigir um possível erro da arbitragem. Tomara que o Davi de Oliveira Lacerda possa fazer uma boa arbitragem no jogo de logo mais. E eu espero você, torcedor tricolor, depois da partida, às 9h30 da noite, na nossa live tradicional aqui no canal Ligados no Flu, para a gente analisar juntos esse Fluminense e Águia de Marabá pela Copa do Brasil. Um grande abraço a todos, ótima quarta-feira, a gente se encontra mais tarde.